Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí a nossa aula. Então vamos observar o conteúdo da nossa aula 43. Traz aí como objeto de conhecimento circuitos elétricos, transformações de energia, cálculo de consumo de energia elétrica e no detalhamento, classificação dos equipamentos elétricos residenciais de acordo com o consumo de energia e também combate ao consumo excessivo de energia. Então esses aí são o objeto e o detalhamento da nossa aula. Fiquem ligados, a nossa aula começa agora. E nessa aula a gente vai conversar um pouco mais sobre o consumo, dos equipamentos elétricos aí. E nada melhor do que a gente observar num local onde a gente vai encontrar diversos deles, que é na sala da nossa casa, por exemplo. Então a gente aí na nossa sala consegue observar muitos desses equipamentos que são muito úteis no nosso dia a dia, a gente vai precisar bastante ali. Mas estarão conectados aí à energia, vão precisar da energia elétrica para que eles possam funcionar. Então é importante a gente ficar sempre atentos a esse consumo, verificar sempre as etiquetas desses equipamentos para ver se eles consomem muita ou pouca energia, se eles têm um consumo mais elevado ou um pouco mais baixo, e usar de forma mais consciente, de uma forma ali mais racional ali para que a gente possa ter um consumo mais baixo no final do mês, quando a gente for observar ali o valor da nossa conta de luz, a fatura ali da energia, certo? Então, olha só, você pode observar na nossa imagem, aí na nossa sala, que nós temos aí equipamentos como o ar-condicionado, que em muitos locais é praticamente indispensável você utilizar o ar-condicionado, não utilizar o ar-condicionado por causa do calor. Então, é ele que vai salvar a gente aí muitas vezes. Então, como é algo ali que vai ser usado praticamente todo dia, num período longo de tempo, é importante você, quando for comprar, quando for adquirir esse produto, verifica um selo que ele tem lá mostrando a quantidade de energia ali que ele vai consumir. Todos os equipamentos vão ter esse selo e a gente ainda vai falar mais sobre eles. Equipamentos como os televisores, por exemplo, e aí você observa ali os ventiladores, aqui desse lado o ventilador. Temos ali o aspirador de pó, Muitas casas ali as pessoas têm esses equipamentos. O aspirador de pó, muitas vezes, ele vai substituir ali uma vassoura, aquele pano molhado que você vai passar, que não consome nada de energia. Mas, dada aí a praticidade, o avanço aí da tecnologia, tem muitos equipamentos aí que vieram, para ajudar ali as pessoas a fazer a limpeza das suas residências, por exemplo, para manter ali sempre tudo muito bem organizado. E equipamentos ali como o aspirador de pó, que você observa ali na nossa imagem, lá o aspirador de pó a pessoa vai utilizar, vai passar ali no chão para tirar toda aquela poeira. Só que ele gasta energia, consome energia. Então é importante ficar atentos ali, escolher somente um dia da semana para fazer essa limpeza, utilizando o aspirador de pó. Nas outras você faz com a vassoura, com um pano molhado, que também é eficiente também e não consome tanta energia. Na verdade, não consome energia como o aspirador de pó. Então, olha aí, aqui você está observando o ar-condicionado, e tem um ventilador. O ar-condicionado aí, ele está ligado. A gente está vendo ali no display dele, tem um númerozinho aparecendo. E aí, se tiver o ar-condicionado ligado, já não tem mais necessidade de usar o ventilador. Observa que ele está desligado aqui da tomada, não está aqui conectado, está parado ali as suas hélices, porque o ar-condicionado já está funcionando, já está sendo utilizado. Então, esse ambiente ele já está refrigerado, não tem a necessidade aqui mais de usar esses dois equipamentos, porque o consumo de energia ali vai aumentar. O ventilador também tem um consumo aí considerável de energia. Então, são pontos aí que a gente pode sempre observar na nossa casa, como esses equipamentos aí que vão consumir energia elétrica. Não é ruim ter, mas é importante utilizar de forma consciente, como a gente comentou, porque eles estão aí para a nossa praticidade, para a gente utilizar aí no nosso dia a dia, só que consome energia. Então a gente precisa ali usar de uma forma mais consciente, até mesmo para não doer no bolso no final do mês ali do nosso pai ou da nossa mãe, que vai pagar ali, vai fazer o pagamento dessa conta no final do mês. Então é importante ficar atentos ali e já desde cedo conhecendo as formas da gente utilizar esses equipamentos com consciência, Mas a gente vai observar como estão classificados aí esses equipamentos, vamos falar sobre potência, por exemplo. Vamos observar mais informações aí na nossa próxima imagem. Então a gente vai ver agora sobre a classificação dos equipamentos elétricos residenciais de acordo com o consumo de energia.
E aí na imagem você consegue observar aparelhos distintos, né? Temos diversos tipos ali, como esse que é o mais utilizado aí embaixo, que é o ventilador, né? Principalmente para quem vive aí em regiões onde as temperaturas são mais elevadas, né? A gente vai usar bastante ali o ventilador também, né? Às vezes as pessoas deixam para usar ar-condicionado só à noite, né? Usa o ventilador ali durante o dia para poder refrescar um pouquinho. E aí tem um outro item, né, que são esses aparelhos de som, né, que não são mais nem tão utilizados atualmente, né? Porque hoje em dia a gente já ouve música no celular, né? Tem um outro tipo de equipamento ali mais moderno, mas a gente tem também esses modelos aí, esses aparelhos de som, né, que ele tocava CD, tocava fita, cassete e rádio também, mas, né, estava conectado ali na energia elétrica, consumia energia elétrica também. E na outra imagem a gente observa ali em cima um chuveiro elétrico, que nem é muito realidade de quem vive ali em locais que são muito quentes, né? Porque se a temperatura já é quente, a pessoa vai tomar um banho quente desse, vai ficar com mais calor ainda, né? Somente ali naqueles locais onde é muito frio, né? As pessoas costumam utilizar ali o chuveiro elétrico, né? Então, como a gente já sabe, esse chuveiro elétrico, ele é um dos vilões ali no consumo de energia elétrica, ele consome bastante energia, certo? Então, olha aí, a energia elétrica gerada nas usinas, ela é muito importante para o funcionamento dos aparelhos eletrônicos de nossa casa. Então, como a gente já sabe, né, já falou sobre essa energia elétrica, que vai ser gerada lá nas usinas, como a usina hidrelétrica, a usina termoelétrica, né, até mesmo as usinas solares, vão estar disponíveis ali na nossa casa para que a gente possa conectar aparelhos como esse que a gente está visualizando ali, né? Quem que não gosta de assistir uma televisãozinha ali, uma novela, um desenho animado, né, ali na sua televisão? Então, a gente precisa da energia elétrica que foi gerada lá naquelas usinas para a gente conseguir ligar os nossos equipamentos. Mas vamos ver aí mais informações, né? Essa energia elétrica, ela é transformada em outras energias de acordo com o aparelho. Então, você está observando ali, e você também já conhece, que as transformações de energia, né? Nós vamos ter lá a energia elétrica sendo transformada em energia térmica, né? Em energia mecânica. Por exemplo, nós temos aí na imagem o chuveiro elétrico, né? A gente sabe que esse chuveiro ele é utilizado para aquecer ali a água, as pessoas não tomarem aquele banho gelado no frio, é tomar um banho mais quentinho. Então ele vai estar transformando ali a energia elétrica em energia térmica, né? Para poder aquecer aquela água. Temos lá o aparelho de som, né? Que vai transformar ali a energia elétrica em energia sonora. Mesmo caso ali do ventilador que está transformando a energia elétrica em energia mecânica para que eles possam funcionar e nos servir, né? Serem úteis aí para o nosso dia a dia. Então a gente visualiza ali que todos eles, né, todos esses equipamentos que a gente vai utilizar, vão estar também transformando essa energia elétrica que vai ser gerada lá nas usinas de eletricidade, tá bom? Vamos ver aí outra informação importante. Outra importante característica dos aparelhos é a potência que eles possuem. Isso é, a capacidade de transformar energia elétrica em outro tipo de energia mais rapidamente. Então, é um outro ponto que a gente precisa ficar atentos aí, é quanto à potência dos equipamentos, né? Quanto maior a potência, maior a quantidade de energia elétrica, né? Então, ele vai consumir um pouco mais de energia elétrica se for um equipamento que tem uma potência mais elevada. Menor potência, menor a quantidade de energia elétrica, né? Assim como a gente pode observar, proporcional ali. Inversamente proporcional, né? Maior a potência, mais energia ele vai consumir. Menor potência, menor a quantidade de energia elétrica que ele vai consumir. Para a gente entender melhor, né, a gente vai observar aí na nossa outra imagem um aparelho que a gente costuma utilizar aí no nosso dia a dia, que são o famoso radinho, né? E a gente tem o rádio e tem outros aparelhos mais modernos. Existem aparelhos que possuem a mesma função, mas em relação à potência são bem diferentes. Um rádio portátil possui potência menor que um home theater, apesar dos dois terem a mesma função, aliás, terem a função de transformar energia elétrica em energia sonora. E aí você está visualizando aí na imagem, aquele radinho, né, que você vai às vezes ouvir as notícias ali do dia a dia, tem gente que ainda gosta de ouvir no rádio, né, para ficar informados, ouvir ali todas as informações do dia a dia. Mas tem um outro equipamento, que é o home theater, né, que é um pouco mais moderno, já ficou às vezes até sendo substituído aí por outra tecnologia, mas ele vai trazer ali
Também o som, né? As pessoas podem conectar esse equipamento aí nas suas televisões, e aí vai ter ali um som de cinema em casa, por exemplo, né? Só que esse equipamento aí, ele tem uma potência maior, né? No caso, o home theater vai ter uma potência maior do que um rádio, né? Até porque a gente vai ter um volume ali mais intenso do som também. Então, a gente está observando ali que eles têm a mesma função, que é justamente emitir som, né? Só que eles vão ter essa potência diferente, certo? Como você visualiza aí na nossa imagem. O radinho tem uma potência menor, então ele consome menos energia elétrica, né? No caso ali do home theater, que tem uma potência mais elevada, vai ter ali um consumo maior de energia elétrica. Então isso é para a gente entender que todos os equipamentos, né, não só esses que a gente viu na imagem, eles vão apresentar ali uma potência. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar uma etiqueta de um produto, de um produto eletrônico, você pode visualizar que tem lá a sua potência em watts, né? Então, você pode observar lá que, como a gente visualizou aí no caso do rádio, né, do home theater, tem ali a sua potência, então está relacionada com a forma que ele vai transformar ali em eletricidade, né? Como a eletricidade para outro tipo de energia. Então está relacionado ali com a potência de cada equipamento. E quanto mais alta for essa potência, pode ter certeza que mais energia ele vai consumir, né? Então vamos ver aí mais informações sobre os aparelhos elétricos e os aparelhos eletrônicos. A grande diferença deles são os componentes internos. Os eletrônicos possuem os transistores, diodos, retificadores e tiristores. Já o elétrico tem apenas componentes passivos, tais como resistores, bobinas, transformadores, ou apenas por desempenhar funções simples, né, como aquecer, no caso do ferro de passar, o chuveiro, a torradeira. Certo? Então, olha só, um equipamento eletrônico, a gente traz aí como exemplo um celular, por exemplo, né? Um celular, um televisor, você sabe que ele tem mais informações, eles têm mais funções, né? No caso do celular, você pode utilizar ali para diversas atividades no seu dia a dia, né? Responder um e-mail, entrar em contato com alguém, pagar uma conta. Então, o equipamento ali é eletrônico, tem mais funções ali como a gente pode observar. No caso de um equipamento elétrico, né? Ele tem ali somente uma função que é de aquecer, né? Ou de ligar um motor, por exemplo, como o ferro de passar. Então, a gente tem essa diferença aí do aparelho elétrico para o aparelho eletrônico. Certo? Vamos ver aí mais informações. Como funcionam os equipamentos elétricos? Ao ligar os aparelhos à tomada, elétrons percorrem o circuito de um polo em direção ao outro. No caminho entre os polos, os elétrons passam pelo equipamento e fazem-no funcionar. Então, como a gente está observando ali, como é que vai funcionar, né? Como é que vai ligar esse equipamento e ele vai começar ali a funcionar? A gente está observando ali que a gente precisa primeiro ligar esse equipamento na tomada. E aí na nossa imagem você observa, né, que nós temos aí essa tomada, e dessa tomada aí você vai poder conectar o seu equipamento, né? Olha aí, ó, nós temos aqui a tomada, né? A partir daqui é a nossa fonte aqui de energia. Nessa tomada você vai conectar o seu equipamento, né, que você vai estar utilizando naquele momento, conecta ele lá na tomada e aí esses elétrons vão passando ali pelo seu cabo, né, você pode observar, passam ali pelo cabo até chegarem e fazerem esse equipamento funcionar, ok? Então dessa forma funcionam aí os equipamentos elétricos que vão ser úteis aí no nosso dia a dia. Vamos ver mais informações sobre os equipamentos elétricos e como eles podem ser classificados em grupos. A gente vai ter ali, ó, os resistivos, os motores, os comunicadores e informativos e as fontes ou geradores. Então, aí na nossa próxima imagem, a gente observa mais informações sobre os resistivos. Então, olha aí, você tem imagens, né, com exemplos dos equipamentos elétricos que são classificados como resistivos. Se a energia elétrica for transformada apenas em térmica, que está relacionado com calor, como a gente já sabe, o aparelho é denominado resistivo. Por exemplo, o chuveiro, o secador de cabelo, a cafeteira elétrica, o aquecedor elétrico, a lâmpada, a torradeira, a lâmpada fluorescente e o ferro de passar. Então, todos eles, como aí na imagem você está observando, eles têm uma função que é de aquecer algo, né, de produzir calor. Então, se ele tem essa função apenas de transformar a energia elétrica em energia térmica, a gente vai dizer que esse aparelho ele é chamado resistivo. Olha só, aí na imagem você observa, lá na primeira imagem, em vermelho, nós temos aí uma torradeira. E a torradeira,
ela é utilizada para a pessoa torrar um pão, né? Ou esquentar um pão ali, como o nome já diz, torradeira. Aí você coloca 2 fatias de pão ali dentro, você vai ligar, né? Liga na tomada, depois aciona ali o botão para ela funcionar. E quando esse pão estiver torrado, às vezes a pessoa escolhe ali o ponto que ela quer, ele salta, né? Ele pula ali, ele aparece como como você consegue visualizar nessa imagem. Então o pão já está ali torradinho, crocante, né? Já está ali no ponto para passar a manteiga e ela derreter. Por quê? Porque ele foi aquecido, ele gerou ali um calor, né? Então a gente sabe que é um equipamento que vai gerar ali, vai transformar a energia elétrica em energia térmica. O outro exemplo que você visualiza é o ferro de passar. E a gente sabe que para a gente sair, às vezes, com a nossa roupa bem alinhada, bem passadinha, a gente vai precisar de um ferro de passar, né? Então a gente conecta esse ferro na tomada, os elétrons vão passar ali pelo seu cabo, né, pelo seu fio, e ele vai funcionar. E você vai observar que ele vai esquentando, né? Não vai colocar a mão ali naquela parte, senão a gente pode se queimar. Mas aí você já vai poder utilizar. Também não vai usar um ferro muito quente, porque pode queimar a sua roupa, né? Existem tipos de tecidos diferentes e lá no seu ferro você vai selecionar também. E aí ele está produzindo calor e você pode passar a sua roupa. A cafeteira elétrica, a mesma coisa. Ela vai esquentar essa água para passar esse café. E o secador de cabelo também, né? As pessoas ali utilizam um secador de cabelo, ele vai emitir ali um ar quente, né? Às vezes tem um ar frio também, mas para que ele funcione, ele possa produzir esse ar, né? Precisa conectar ali na tomada, ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica. E a pessoa que está ali com o cabelo molhado, acabou de sair do banho, vai secar o seu cabelo, né? Para poder sair, tem algum compromisso, ou até mesmo não ficar com o cabelo molhado, seca ali esse cabelo, faz ali uma escova se precisar, né? Utilizando o calor que o secador produz. Então esses equipamentos ali que vão produzir, né, que na verdade vão transformar a energia elétrica em energia térmica, nós já vimos que são os resistivos, como os exemplos que a gente trouxe aí nessa imagem. Mas a gente tem um outro grupo que são os motores, como a gente observa nessa imagem. Os motores possuem em seu interior um motor que transforma a maior parte da energia elétrica em mecânica, produzindo rotação em torno de um eixo. Apesar de aquecerem um pouco, a função desses aparelhos não é a mesma dos resistivos, né? A gente sabe que equipamentos aí como a geladeira, o ventilador, o liquidificador e as máquinas de lavar, elas vão produzir um certo tipo de movimento, né? Como o ventilador você ligou ali na tomada, ele vai mexer essas hélices, né? Vai movimentar. E ele tem um motorzinho ali que ele vai ficar girando, que é justamente para girar essa palheta. Então a gente está observando ali, ó, que a função dele não é somente esquentar, como a gente estava vendo no caso do ferro de passar. Ele está produzindo ali uma energia diferente, né? Ele está transformando a energia elétrica em energia mecânica, que pode estar relacionada com o movimento, como no caso das hélices lá do ventilador. Do liquidificador a mesma coisa, ele tem lâminas no seu interior que elas vão girar para poder triturar o alimento, né, ou a polpa da fruta, por exemplo. A máquina de lavar precisa girar ali também para bater, né, como a gente diz, bater e lavar ali aquela roupa muito bem. No caso lá da geladeira não tem nada que vai girar, mas tem um motor ali que vai, na verdade tem ali um equipamento nesse motor, né, que vai produzir também uma movimentação para poder ser utilizado na sua forma mais correta esses refrigeradores, ok? Vimos aí os resistivos, os motores, falamos da diferença de cada um deles, agora a gente vai conhecer os comunicadores e informativos. Observa aí na nossa imagem. São considerados receptores de energia elétrica e a principal função é guardar informações, decodificá-las, transportá-las e servir para a comunicação. E eles estão relacionados com magnetismo e com ondas eletromagnéticas. E olha aí no exemplo, nós temos um aparelho celular, né, que como a gente já observou, ó, ele está relacionado ali, a sua função é guardar informações, né, decodificá-las, ele vai identificar aí essas informações, transportá-las e também servir ali para a comunicação, né? A gente sempre utiliza ali esses equipamentos eletrônicos para diversas funções aí no nosso dia a dia, né? Como a gente comentou, fazer o pagamento de uma conta, né? Entrar, verificar os seus e-mails, responder um e-mail, por exemplo. Às vezes a última função, que era a função mais utilizada de um celular, era ligar para alguém, né? Que hoje em dia a gente quase não liga mais para ninguém, mas ele tem essa função que é justamente de comunicação, né? Mas a gente também pode usar a comunicação através de aplicativos de mensagens, né? Para se corresponder com alguém. Então eles têm justamente ali eles estão inseridos nesse grupo, né? Que são os comunicadores, como a gente pôde observar.
O outro grupo que a gente observa são as fontes ou os geradores. Nesse caso, olha, eles fazem o inverso, fornecendo energia elétrica a partir de outras formas de energia, como energia química ou energia potencial gravitacional. Então, olha aí, você observa na imagem, nós temos pilhas, né, baterias e a tomada. Apesar de que essa tomada está num outro padrão, né? O nosso padrão aqui é o daquele de 2 ou 3 pinos ali, como a gente conhece, né, das tomadas. Mas ela tem ali a sua função, que é de fornecer energia elétrica para que a gente possa conectar ali os nossos equipamentos, né, usar nossas pilhas numa lanterna ou até mesmo no controle remoto ali das televisões, por exemplo. E aí você já deve ter visualizado, né, que alguns equipamentos que às vezes a gente não tá utilizando, como essa televisão, por exemplo, né, a gente tem os televisores. Aqui, ó, essa TV ela está desligada, né? Tá a tela preta e a gente sabe que ela está desligada. Só que ela pode, né, estar conectada na tomada e ter sido desligada somente no controle remoto. Quando você desliga somente no controle remoto, né, fechou ali, desligou, mas às vezes, se você já reparou, aqui atrás, às vezes aqui embaixo, fica uma luzinha acesa, por aqui assim, uma luzinha vermelha. Dependendo do modelo do equipamento, a gente vai poder observar. Fica uma luzinha vermelha, uma luzinha amarela, até mesmo azul, né? Vai depender ali do fabricante. Só que essa luzinha que está ali acesa, embora a TV esteja desligada, ela está consumindo energia também, porque para ficar acesa essa luz precisa de quê? De energia elétrica. Então esses equipamentos aí, ó, eles não estão ligados, mas estão no modo stand-by, né? Vamos ver quanto consome um aparelho em stand-by, que é esse modo de espera que a gente costuma falar. No stand-by, em um mês, esse gasto é de 13,7 kW por hora. O ideal é desligar o aparelho após o uso, principalmente quando você vai fazer uma viagem ou ficar fora de casa por muito tempo, né? Às vezes vai sair de casa, vai para a escola, vai passar o dia todo no trabalho, já desliga a sua TV da tomada, né, que você não vai precisar, não vai assistir TV, então vai estar ali no modo stand-by, vai estar gastando, vai estar consumindo energia também. E a gente está vendo ali o quanto gasta, né? Então esses equipamentos, né, não somente a televisão, às vezes na cozinha a gente costuma deixar o micro-ondas ligado, e aí ele tem um reloginho ali no painel, né? Não tem muita função, o relógio a gente usa esse. Desliga porque está consumindo uma energia na hora que você vai ligar. Na hora que você for utilizar para esquentar algo, aí você liga na tomada e utiliza. Vamos ver aí quais são os aparelhos, né, que mais consomem energia elétrica, mesmo desligados. Né? Desligados, como a gente pôde observar, no modo stand-by. A gente tem aí, ó, o computador, o videogame, aparelho de som, notebook, micro-ondas, televisão e carregador de celular. Aí a gente chama a atenção para 2 pontos, né, que são os notebooks e o carregador de celular. Você sabe que a gente precisa deixar o nosso celular carregando, ou até mesmo o notebook, somente no período até ele atingir a carga completa. Você viu lá que deu 100%, tira da tomada. E se você for dormir, né, antes de dormir você já tira, não deixa a noite inteira ali carregando, né? Embora diga que muitos não param de estar consumindo energia, mas às vezes pode trazer algum tipo de dano, né? Até algum tipo de curto-circuito também. É importante a gente dormir e desconectar esses aparelhos, né? Então, o notebook, ele pode viciar a bateria se ficar muito tempo carregado. Então, carrega somente no período que precisa, também para não consumir muita energia. Vamos ver ali os aparelhos domésticos que mais consomem energia elétrica. A gente tem aí o fogão elétrico consumindo 6.000 watts, o chuveiro elétrico 5.500 watts, a torneira elétrica 5.500, secadora de roupas, né? Depois que a gente lavou a roupa, a gente pode utilizar uma secadora para secar, melhor colocar num varal, né? Que não vai consumir energia. Forno elétrico 2.000 também, máquina de lavar louça, melhor usar o sabão e a esponja ali que você não consome 1.500 watts. Forno de micro-ondas 1.400 e o ar-condicionado 1.000, né? E como nós falamos, a gente tem aí diversos equipamentos e todos eles, né, atualmente, vêm com uma etiqueta para você identificar esse consumo de energia. Então você observa aqui, olha, a etiqueta nacional de conservação de energia. Então, como eu disse, esses equipamentos eles possuem essa etiqueta, né, esse selo que é do Inmetro, para avisar ali os consumidores quanto aquele equipamento vai consumir. Então, olha aí, aqui nessa parte do selo, a gente observa as especificações do produto, né, do equipamento. Aqui vem dizendo se é um refrigerador, uma televisão, por exemplo, um freezer, né?
e aqui vem dizendo se é para você ligar no 120, ou no 110 ou no 220, né? Tem algumas informações. Bem aqui a gente tem uma escala, né? Essa escala ela vai do A ao E, do mais eficiente para o menos eficiente. O mais eficiente, ele vai ter aqui uma letra A. Então, esse equipamento aqui que foi comprado, que no caso é um refrigerador, ele tem aqui A, né? Tem esse selo identificado com a letra A. Então, a gente sabe que é um equipamento que não vai consumir muita energia, né? Ele tem uma eficiência energética, para a gente entender um pouco mais sobre a eficiência energética desses produtos. E aqui embaixo tem mais informações sobre o consumo de energia desse equipamento, né? Tem mais algumas informações aqui que são bem importantes. Então, se vocês tiverem a oportunidade aí de comprar um equipamento ou de acompanhar os pais no momento de fazer a compra de uma geladeira nova, um ar-condicionado, por exemplo, já ensina para eles como é que funciona, informa lá o seu pai e a sua mãe para preferir sempre o nível A, né? Tem alguns equipamentos como o freezer que às vezes é muito difícil achar o A, mas verifica lá o B que está ali um pouquinho mais próximo, né? Fiquem atentos aí a esses itens, né, no caso, que estão presentes aí nessa etiqueta. Vamos ver mais informações aí sobre essa etiqueta. A função da ENSE, né, que é a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, é informar o desempenho energético dos equipamentos, veículos leves e também edificações. As informações que ela contém, quando bem interpretadas, podem ajudar o consumidor na hora da compra de um equipamento mais eficiente no consumo de energia. Então, como a gente observou, né, quando for comprar ali um equipamento, e todos esses mais modernos, eles vão vir com essa etiqueta, né? E com o avanço da tecnologia, aí a gente vai encontrar sempre equipamentos ali que já têm uma eficiência energética melhor, né? Às vezes a gente tem ali produtos que são muito antigos, que consomem muita energia, certo? E para a gente consumir de forma mais consciente aí essa energia elétrica, a gente vai ver aí algumas dicas do que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para consumir de forma consciente a energia elétrica. Primeiro, como economizar a energia elétrica em casa? Primeiro, olha lá, aproveite a iluminação natural. Então a gente tem uma sala ali, ó, abre ali a cortina, deixa a luz do sol entrar durante o dia. Então não tem necessidade de acender uma lâmpada nessa sala de manhã, por exemplo. Olha como ela está bem iluminada, né? Vamos ver aí o segundo ponto de como a gente pode economizar a energia elétrica em casa. Use lâmpadas fluorescentes ou de LED. São lâmpadas mais modernas, né, que vão consumir menos energia do que as incandescentes, aquelas mais antigas que tinham uma luz bem amarelada. Você encontra LED de cores diferentes, né? Se você gosta da luz amarela, procura uma que é de LED, que ela consome ali menos energia. Terceiro, olha aí. Terceiro ponto para a gente economizar energia em casa. Manter a chave do chuveiro elétrico na posição verão, né? Que no verão, óbvio que a gente vai querer uma água mais fria, né? Então ele vai ter ali uma temperatura mais fria dessa água para você não usar uma água muito quente e não consumir muita energia. É claro que em alguns locais, como na nossa região, a gente quase não vai usar, porque no caso já é muito quente, né? Então a gente quer mesmo tomar um banho mais frio. 4, vamos ver aí o quarto ponto da nossa dica de economizar energia em casa. Tire os eletrônicos da tomada, e a gente cansou aí de falar, né, sobre esse ponto, né? A gente falou sobre a televisão, você não está usando, você pode desligar, por exemplo, para não ficar naquele modo stand-by que mesmo assim está consumindo energia. E muitas pessoas têm o costume de desligar alguns equipamentos, como a geladeira, por exemplo, durante a noite. Só que essa não é uma dica muito boa. Por quê? Quando você desliga uma geladeira à noite, ela vai passar a noite toda desligada, e você for ligar no outro dia, ela vai gastar mais energia para tentar resfriar todos aqueles alimentos que estão no seu interior. Então não compensa você desligar a geladeira, por exemplo. Até mesmo porque corre o risco de estragar aquele alimento, então você vai ter um prejuízo maior. Então fiquem atentos aí nas dicas. Quinta dica, vamos observar aí. A nossa quinta dica traz aí o seguinte: reduza o uso do ferro de passar roupas. É mais interessante você acumular uma grande quantidade de roupas ali para você passar de uma vez só, do que você ir passando uma ou duas peças todo dia. Então, no final de semana, já separa ali toda a roupa que você precisa passar, que você vai utilizar durante a semana, para não ter que passar sempre aquela roupa consumindo ali todo dia energia elétrica com esse ferro de passar. E nossa sexta e última dica, nós temos aí mais uma para a gente economizar energia em casa. Considere trocar os seus eletrodomésticos. Então, se você tem aí na sua casa ar-condicionado aqui, ó, muito velho já, ó, esses fornos, né, que às vezes são elétricos e consomem muita energia, geladeira muito antiga, olha o estado daquela máquina de lavar, a televisão, então, né, às vezes a gente pensa que
comprar um equipamento mais moderno é luxo? Nem sempre. Às vezes eles têm ali uma eficiência energética e podem consumir menos energia. Então, se você tem ali um equipamento, né, muito antigo, uma geladeira muito velha, pode ser que ela consuma muita energia. Às vezes chega a conta no final do mês, você fala, mas eu economizei tanto e a conta continua vindo alta. Verifica se você não tem ali um equipamento muito antigo que está trazendo esse problema e está gastando mais energia. Certo? Então agora que vocês já sabem aí tudo sobre os equipamentos, esse consumo, já sabem as dicas ali para conseguir economizar energia e usar de forma consciente, né? Essa aí foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima.